Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, né, de exercício a respeito da aplicação com lei de Newton em força de atrito. Então é o exercício número 26, tá, da sequência da lista, aliás, 26 não, 28, da sequência da lista de exercícios que vocês irão trabalhar aí arduamente. A página é a 159, tá? E dentro em breve vocês recebem a lista, aliás, já nesse momento do post dessa aula, o representante vai soltar essa lista em PDF para vocês. Então, vou fazer a leitura aqui desse exercício 28, ele é da PUC, São Paulo. Ele diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg, tá? E aí eu anotei aqui o valor da massa 4 kg, tá aqui, ó. Está sobre uma superfície horizontal com a qual tem coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Olha lá, o μ é 0,25. Aplica-se nele uma força F constante, que aí no caso ele não menciona, tá? Por enquanto. E que forma com a horizontal um ângulo de 53 graus. Então você observa aqui 53 graus na imagem. Bem, vamos lá. E aí eu percebo que conforme os dados do exercício, claro, também há uma proposta. Então ele comenta assim: se o módulo da força F é 20 newtons, eu anotei, e a aceleração local da gravidade é 10, pode-se concluir que a aceleração do movimento do corpo é em metros por segundo ao quadrado. E aí ele coloca opções ali de resposta, então de certa forma ele quer o valor de A. Certo? Então ele procura ali o valor de A. Bom, o que eu estabeleço e o que eu faço para resolver esse tipo de exercício? Primeiro caso é com relação à expressão que vai governar a resolução do exercício. Que expressão é essa? Força resultante, segundo a lei de Newton, né? Igual a massa vezes a aceleração. Lembrar que a força resultante é o conjunto de forças atuantes no sistema. A massa é a massa do objeto que se submete ao movimento, né? E a aceleração é a aceleração buscada, no caso, esse valor que está aqui, essa letra que está aqui. Outra coisa é em relação ao próprio corpo que se encontra ali na horizontal. A gente precisa, então, avaliar quais são as forças atuantes no mesmo. Então, em primeiro lugar, a força F, que aparece aqui, ó, né, em laranja, é a força F, que no caso o exercício avalia como 20 newtons. Segundo caso, a força peso. Outra coisa, normal, né? E, claro, a gente vai imaginar que haverá força de atrito, já que ele nos oferece um μ aqui, ó, que é um μ dinâmico, segundo consiste o enunciado do exercício 28 da página 159, tá? E então uma força de atrito pode ser caracterizada no próprio desenho. Tá ali o FAT, certo? Então, na montagem da expressão, usando a segunda lei de Newton, o que eu vou lembrar? Que a força resultante, essa que está aqui, ó, ela é o conjunto de forças atuantes no sistema. Então, a primeira força que atua na direção do movimento, gente, é a força de atrito, ó, tá? Então, eu vou escrever, meio que completando essa expressão em verde, o lado esquerdo dela, ó, FAT. Inclusive, essa força de atrito ela é direcionada pela horizontal e no sentido contrário a esse movimento que será estabelecido para o objeto. Ou seja, o movimento é para a direita, a força de atrito atua para a esquerda, ó, menos. E mais, essa força que aparece aqui, gente, ó, a 53 graus, ela é apontada para cima e para a direita ao mesmo tempo. Ela é uma força positiva. Então, eu vou colocar mais, já montando a força resultante, que é o conjunto de forças, tá? Essa força, no caso, que aparece inclinada aqui, é a força F, tá bem? Só que ela é, na verdade, uma força oblíqua. Assim, pela horizontal, eu vou precisar da decomposição dessa força na horizontal, ao qual a gente usa aquele macete F cosseno 53. Olha lá.
tudo certo? Isso aqui igual a massa vezes a aceleração. Bom, em termos de resolução do exercício, o que a gente vai concluir? Continuando aqui, então, o que a gente observa é que, substituindo-se os valores, né? Então, o coeficiente aqui, ó, 0,25, coeficiente de atrito cinético, 0,25, sinal negativo. Força normal é o peso, tá? Lembrando que o peso desse objeto envolve a massa 4 kg, peso 4 vezes a aceleração da gravidade, que dá 40. Então, a força normal é o peso, é o 40. Mais a força F aqui no caso vale 20, tá joia? Vezes o cosseno de 53 graus, que segundo o próprio exercício aqui ele fornece o dado, 0,6. Igual a massa, no caso a massa 4, aí eu substituí 4 aqui, e a aceleração A. Resolvendo essa proposta matemática, eu tenho o quê? Menos 10 mais 12 igual a 4A, certo? Então, menos 0,25 vezes 40 vai dar o 10, 20 vezes 0,6 vai dar o 12, 4A. Isso aqui vai resultar para a gente 2 igual a 4A, ou seja, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, então, eu resulto como letra A, a resposta desse exercício da PUC São Paulo, aplicando-se força de atrito e lei de Newton, página 159, exercício número 28. Bem, vamos lá então. Eu escolhi aqui um exercício, mais um, para a gente trabalhar, que é um exercício 30, né? Dessa lista de exercícios que vocês vão se propor a fazer. A página é a 159, tá? Desse documento aí em PDF. Lei de Newton. Então, o que a gente observa é que há um enunciado, e eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá? Basicamente, assim. Tá aqui o exercício 30, ó. Um corpo de peso 10 newtons é puxado plano acima, né? Com velocidade constante por uma força paralela ao plano inclinado, tá bem? E a 53 graus com a horizontal. Tá aqui o desenho, né, que eu já reproduzi ali embaixo na minha lousinha. E aqui ele pede para a gente adotar o cosseno de 53, 0,6, o seno de 53, 0,8, aceleração de gravidade 10, coeficiente de atrito dinâmico 0,20, tá? Gente, importante, nesse exercício aqui há o comentário de que o corpo ele sobe o plano inclinado com velocidade constante. E se ele sobe com velocidade constante, o corpo ele não acelera, ele sobe em movimento uniforme. Dessa maneira, há uma simples modificação na aplicação da fórmula da segunda lei, tá? Vou fazer aqui a aplicação junto de vocês e vamos que vamos. Bom, pessoal, nesse exercício, então, é o 30, né, da página 159, eu preparei aqui, fiz a leitura junto com vocês e preparei aqui a montagem gráfica, né, em termos de aplicação de forças nesse objeto, está desenhado em verde aqui, ó. Então, perceba, 53 graus, né, em relação à inclinação do plano inclinado, peso agindo na vertical, né, então eu obedeci aqui a direção do peso na vertical. A força normal, por sua vez, ela é sempre perpendicular à superfície de aplicação, então perceba que ela faz 90 graus com esse plano inclinado. Isso é grave, né? Para planos inclinados eu tenho que sempre estar observando isso. O objeto ele sobe sob a ação dessa força F aqui, ó, indicada por essa setinha vermelha. Essa força F, ela tenta reagir a essa força de atrito que atua voltada para baixo, ó. E no exercício ele comenta que a velocidade desse sistema é uma velocidade constante, ou seja, a aceleração é nula. Então eu parto novamente da força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que nessa ocasião, gente, como a velocidade para esse objeto é constante, a aceleração é nula, ou melhor, a força resultante é zero, né? Nessa condição, então eu apenas aplico a questão do somatório das forças presentes nessa direção do movimento. E quais são elas, né? Se o corpo sobe no enunciado com velocidade constante,
tudo que vai para esse sentido aqui, ó, em termos de vetores, é positivo, tá? Tudo que volta é negativo. Então, pegando as forças todas que atuam nessa direção aqui, ó, eu começo pela força F. No caso, é ela que a gente procura, menos o FAT. No caso, o FAT ele atua ao contrário, né? E ainda, a componente do peso, gente, que age nessa direção, ó. A componente do peso que age nessa direção, de verdade, ela é correspondente à força normal. Agora, a componente do peso que age nessa direção aqui, ó, ela é importante e ela trabalha também nessa equação. Então, menos P. E lembrando que eu tenho aqui uma referência de abscissa, né, no plano cartesiano, e eu tenho aqui uma referência de ordenada no plano cartesiano. Vamos lembrar então que aqui eu tenho um PX, né, ó, tá bem? PX. Só que tem mais, professor. Esse FAT aqui, isso aqui tudo igual a zero. Esse FAT aqui, ele age também de uma forma diferenciada, porque de verdade ele é analisado em respeito à normal. A normal, por sua vez, é o PY, tá? Então, para complementar, é F menos o FAT, que é o Mi, vezes a normal, só que a normal é o PY, tá bem? Menos o PX será igual a zero. Então, essa expressão aqui é aquela que complementa toda a proposta do exercício, onde a nossa busca aqui é o cálculo do F. Então, uma proposta um pouco mais para clarear, né, a todos nós, a força F está aqui, o Mi, né, que é o coeficiente de atrito dinâmico no caso, o exercício citou com o valor de 0,2, o PY, né, que por sua vez é o P seno de 53, eu faço então uma decomposição de vetores para o PY. Lembrar que o PY ele está aqui, ó, né, então eu faço P cosseno, né, de 53. Então aqui na verdade é P cosseno, gente. Só fazer um ajuste aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar esperto, né? E no caso o PX, né, o PX aqui por sua vez, ele é o fator do peso aqui, ó, seguindo a caneta, nessa direção, né? Então eu faço P seno de 53, né? Só um ajuste aqui. Certo? E aí, montada essa expressão, eu consigo finalizá-la apenas inserindo os dados nela própria. Eu vou fazer a finalização dela nesse alto aqui. Então, pessoal, aqui vocês percebem, eu peguei essa equação aqui, transferi aqui para o alto, tá? Só para dar uma visualização melhor na resolução do cálculo aí. E mais, fiz as substituições devidas, ó lá, F, tá? O coeficiente de atrito cinético 0,2, o peso dado no enunciado 10, o cosseno de 53, 0,6, menos, peso, 10 newtons novamente, seno de 53, 0,8, tá? Então, em termos de resolução, F menos 0,2 vezes 10, isso dá 2, tá bem? Aliás, vezes 0,6, isso dá 1,2, né? Então, menos 1,2 e ainda menos 10 vezes 0,8, isso aqui dá 8, igual a 0. Ou seja, F igual à soma desses dois valores aqui, que vai dar 9,2. É o resultado letra D desse exercício tão bonito de leis de Newton. Gente, finalizamos aqui a resolução em lei de Newton. Na próxima aula a gente deve trazer um pouco mais de resoluções. Se empenhem em resolver as listas, se comuniquem com o seu representante de classe e a gente vai trabalhando aí continuamente até resolver toda essa problemática aí da quarentena. Um abraço, fica com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar a marcação do sininho lá para avisar os próximos posts de aula. E na própria aula, na parte de comentários, qualquer dúvida, se vocês quiserem deixar ali em relação aos exercícios, tranquilo, estou à disposição. Um abraço, fica com Deus.